Olá, mulheres, shalom! Vamos continuar nossa conversa sobre emagrecimento sustentável, sobre saúde e liberdade. É como que eu consigo chegar no meu peso ideal para minha saúde, para me manter saudável. Nós não estamos aqui com foco na estética. Essa nossa jornada é para mulheres que querem, sim, estar saudáveis e, consequentemente, elas vão emagrecer, né? Entender o funcionamento do corpo, entender o que me engordou, o que está me engordando e por que eu não estou conseguindo eliminar aqueles quilos que tanto me incomodam, né? Porque a gente sabe que, principalmente nas mulheres, né, essa questão das roupas, de não se sentir bem, né, é importante, né? Por mais que não seja o foco, nosso foco não é a estética, porém a gente sabe que nós somos um ser completo, né? E a nossa autoestima, estando alta, ela vai ajudar também no todo, né? Então é muito importante a gente estar se sentindo bem e vai ajudar também a eu poder praticar uma atividade física com mais impacto, com mais... Por quê? Porque quando a gente está acima do peso, o que acontece? A gente já tem dificuldade com certos exercícios, né? Por quê? Por causa de joelho, sobrepeso vai te dar uma lesão se tu não cuidar. Então, assim, a questão nossa, né? Nossa jornada aqui, eu quero trabalhar contigo na questão da saúde, né? Então, todo o resto vai vir como prêmio, como consequência da gente entender como que o nosso corpo funciona, né? A gente priorizar isso, porque isso é libertador. Quando a gente consegue ter uma visão de como que eu tô funcionando, quais alimentos que meu corpo precisa, quais alimentos que, se eu insistir, eu vou estar prejudicando muito, isso é fundamental, sabe? A gente precisa ter essa visão, porque tira um peso, sabe? Porque parece assim que fazer dieta é horrível, comer saudável é um peso, é horrível, é chato. As pessoas que comem, sabe, tem esse estigma, esse rótulo de que as comidas saudáveis são ruins. E não é assim, sabe? Não é. Hoje eu tenho, claro que como esses alimentos, a gente está num meio que os produtos eles foram muito saborizados, são muito cheios de corantes e saborizantes, coisas artificiais, né, que acabam se sobressaindo a um produto natural, né? Mas salada é ruim. Olha, eu te confesso que eu já tive esse tempo que eu também não comia quase nada de salada. E talvez por insistência ou por entendimento, hoje, pra mim, olha, almoçar sem ter ali umas 3, 4 variedades de salada, eu me sinto mal. Eu me sinto mal, não está completa, é uma refeição que não está completa, né? Por quê? Porque o verde, principalmente os verdes escuros ali, eles são muito importantes para a digestão, para o fígado, né? Para fazer a limpeza do meu corpo. Então, assim, mas enfim, hoje eu quero vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algumas estratégias que podem e vão, né, que podem te ajudar nessa jornada, assim, de emagrecimento, né, que seria, primeiro, a aromaterapia. Não sei se você conhece, a aromaterapia trabalha com óleos essenciais. É uma terapia 100% natural, portanto, sem efeitos colaterais, e que pode te ajudar muito nesse processo de emagrecimento, né? Os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, né? De árvores, de flores, depende. O importante dos óleos essenciais é que eles têm uma concentração bem alta das propriedades, né? Por conta do método de extração, e ele pode ser usado, já é usado há muito tempo, né, com resultados bem importantes. Eu tenho uma experiência pessoal, num período que eu estava começando esse contato com os óleos essenciais, e eu posso testificar aqui que realmente tive
uma cura, assim, bem importante, que na época eu estava passando por um período de cuidando do meu marido que estava hospitalizado e eu percebi umas ínguas nas axilas e na época não tinha como eu sair para marcar consulta, para investigar, porque íngua é sinal de inflamação, enfim. E o óleo de copaíba é um anti-inflamatório poderoso, assim, óleo essencial de copaíba. E aí, por indicação de uma prima minha, eu passei a usar, eu peguei, coloquei, acho que duas gotinhas diluída numa colher de sopa de água e comecei a ingerir aquilo todos os dias. Acho que só fiz 1 ou 2 vezes por dia. Foi uma semana e as ínguas desapareceram. Então, essa é a minha experiência pessoal, né? Então, assim, tem pessoas que usam Temos várias formas de utilizar, né, os óleos essenciais, sempre lembrando a importância de verificar a origem, né? Se alguns óleos, bem poucos, eles têm alguns que podem ser ingeridos, mas eles precisam ter um selo de pureza, né, para que eu possa ingerir. Muitos deles são usados só topicamente, né, usa para inalação ou para uso tópico. Então, sempre procurar um óleo de qualidade, né, de uma fonte que você confiável, investigue, né. Para tudo hoje não dá pra gente sair aí comprando qualquer coisa, até porque é mais barato, ou às vezes até o caro também não é confiável. Então o mais importante é a gente sempre investigar a procedência para poder usar uma coisa segura, né? Claro, sempre buscando orientação de um profissional capacitado que possa te orientar. Nesse caso, eu estava começando os estudos e essa pessoa era uma pessoa de confiança, que já trabalhava com óleos essenciais, e ela me indicou fazer o uso da marca tal e na dosagem X eu usei e olha, foi excelente, assim, me salvou naquele momento. A partir daí, os óleos essenciais ganharam credibilidade na minha vida e eu comecei a estudar mais. Foi onde eu entrei foi pela aromaterapia que eu ingressei na naturopatia, né, nas terapias naturais. E assim, ela é fantástica porque ela pode te auxiliar em muitas questões, né, e por ser uma terapia natural, não tem efeito colateral, não é nada invasivo, né, você pode usar de várias formas. Então, mas como que eu posso usar para emagrecimento? A gente pode escolher, hoje eu quero falar de 2 ou 3 aqui óleos que podem ajudar no emagrecimento. Por quê? Porque trabalha com a ansiedade. Então, aquelas pessoas que são muito ansiosas, que às vezes são compulsivas por conta da ansiedade, né, estar atentos a esses gatilhos de quando eu starto né, começar a comer desenfreadamente, ou o que me leva a comer mais, ou comer além, ou comer desnecessariamente, né? Então, muitas pessoas hoje ansiosas, estressadas, acabam perdendo o filtro. Então, estar atento a isso e usar os óleos essenciais para te dar um suporte é algo bem interessante, que eu sempre indico, né? Eu sempre tenho aqui no consultório, então quando alguém vem fazer uma consulta, que hoje é difícil achar alguém que não esteja ansioso, né? Geralmente eu indico a utilização de óleos essenciais. E quais óleos essenciais? Então, para a gente trabalhar com essa questão da ansiedade, o mais indicado, assim, bem comum, que sempre tem bons resultados. Claro que isso também é muito pessoal, porque tem pessoas que não se adaptam a uma essência, daí a gente vai buscar, né, aquela que ficar melhor para cada pessoa. Enfim, mas a lavanda, né, a famosa lavanda, óleo essencial de lavanda, é super indicado para a ansiedade. Então, assim, é algo que tem se mostrado bastante eficaz, né, para tratar a ansiedade, trabalhar, né, na hora de dormir. Como é que você pode usar
o óleo essencial. Você pode usar para inalar, você coloca 2 gotinhas na palma da mão, fricciona e fecha bem aqui, faz uma conchinha e inspira, né? Segura, ele vai ativar, o olfato ele ativa diretamente o cérebro, ele vai liberar ali as propriedades e vai trabalhar essa questão da ansiedade, ok? Você pode usar também você pode diluir ele um pouquinho num óleo de coco, num óleo vegetal que você de amêndoa, outro você pode diluir e usar nos pulsos, atrás das orelhas, né? Ou comprar aqueles, tem uns colarzinhos que eles são colares difusores, eu tenho um até, não tá aqui, que aí ele tem um algodãozinho dentro, assim, tem vários modelos, né? Que daí você vai colocar ali a essência e você vai estar inalando o dia todo. Então você vai estar recebendo, né, o benefício do óleo durante todo um período, né? Então isso é bem legal, porque a partir de um tempo você nem sente mais, mas você está recebendo. Então é bem interessante. O óleo você pode usar também para escaldapés, né? Você coloca ali no final do dia, que chega em casa cansada, pega uma bacia aí de água quente, né? Não tão quente, né? Mas assim, e coloca umas gotas ali, umas 6 gotas deixa eu ver aqui a indicação aqui, para 3 a 5 litros, 6 gotinhas, né, do óleo. Pode usar o sal grosso, umas pétalas de flores, daí você vai fazer algo bem relaxante que vai te ajudar. E isso eu tô falando, mas é só relaxante, mas isso é importante na questão do emagrecimento. A gente não pode esquecer do todo, de que a gente tem que estar alinhando tudo. Então, trabalhar essa questão da ansiedade, você vai estar ajudando no emagrecimento, com certeza. A lavanda, você pode usar rosa, né, um óleo essencial de rosas, jasmim, o alecrim também você pode usar, e a camomila. Aí, claro, você vai pesquisar e você tem várias possibilidades, né? Pode usar, pingar no travesseiro 2 gotinhas antes de dormir, comprar um difusor, deixar num ambiente da sua casa. Claro que tem que sempre ter atenção, porque se for um óleo relaxante, né, você tem que cuidar para se alguma pessoa que já é na casa, que já é muito relaxada, vai de repente ficar muito sonolenta e tal. Mas hoje é bem raro, né? Então deixar num ambiente o difusor ali com óleo essencial também faz esse efeito terapêutico. Então, assim, você pode usar também para fazer massagem, né, no corpo, nas pernas. Aí você vai diluir num óleo carreador, que a gente chama, que é um óleo de coco, um óleo de amêndoa. Por que tem que diluir? Porque o óleo essencial, ele é muito concentrado. Então, se você colocar direto na pele, alguns deles podem dar alguma reação, né? Então, tem que estar atento para isso. Então, é uma estratégia bem legal que você pode associar aí na tua rotina e com certeza você vai ter um ganho, né? Se você nunca usou, nunca ouviu falar, procure saber um pouco mais sobre os óleos essenciais e eu posso te garantir que se você incluir essa terapia que você pode fazer aí por contas, né? Se precisar de alguma coisa mais especializada, busca algum profissional que entenda um pouco melhor sobre os óleos essenciais, mas é bem tranquilo e vai te dar um resultado, vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, porque vai trabalhando a ansiedade, né, que é um mal da nossa geração, né? Então, o que mais que a gente pode fazer? Outra estratégia que você pode incluir é o jejum, né? O jejum também a gente usa muito na questão espiritual, né, para se conectar com Deus. Então, assim, tem que separar as coisas, né? Só que em alguns casos o jejum espiritual ele vai te trazer o benefício no físico, né? No fisiológico, no natural. Então, assim, mesmo que o propósito não seja esse, o propósito seja a conexão com Deus, né? Mas, enfim, será que o jejum ajuda no emagrecimento? Com certeza.
com certeza ele vai te ajudar. Aí, claro, a gente tem que sempre estar ligado nas individualidades, né? Tem pessoas que estão tomando medicações e que têm dificuldade de ficar longos períodos sem se alimentar. Então, aí é uma questão de procurar quem que te acompanha, o profissional que te acompanha, para ele te orientar qual o período que você pode ficar. Mas com certeza, quando tu restringe o teu corpo do alimento, ele vai buscar nos depósitos para disponibilizar a utilização, e aí, consequentemente, você vai ter uma perda de peso. A gente precisa estar atento, porém, é uma estratégia que você pode testar. A gente sempre orienta a observar o teu corpo. Sempre em movimento, sempre saindo da zona de conforto, mas não entrando em lugares que podem te levar, te colocar em risco, né? Então, a ideia é o quê? De repente, né? Começar a usar o jejum, fazer um jantar mais cedo, a última refeição do dia, ali por volta das 6 horas, né? Daí se você fica até 6, vai dar 12, 8, 9 horas, já é um período importante que você vai estar dando um descanso para o teu corpo, porque o corpo da gente, a gente está sempre, pessoas que se alimentam muito tarde, elas estão dando uma sobrecarga à noite, né, a noite inteira, que é a hora do descanso, assim, a gente sempre até não indica dormir antes de 2 horas da refeição, da última refeição ali do jantar. Por quê? Porque pode ter problema de pesadelo e tal, porque o teu corpo vai estar focado ali, vai colocar toda a energia para fazer a digestão. Por isso também que é importante fazer refeições leves à noite, né? Para tu não dar essa sobrecarga para o teu corpo, dar um descanso, porque nesse período noturno teu corpo vai estar se regenerando, né? Ele vai ter os horários de limpeza dos órgãos, e se tu estás fornecendo comida para ele trabalhar, para ele ter que digerir, ele não vai estar podendo fazer aquilo que ele era para fazer naquele horário, né? Então, assim, ali, e também você não vai entrar num estágio de sono restaurador, porque ali pela terceira, quarta hora de sono, você vai entrar num estágio que o teu corpo vai relaxar, ele vai entrar em repouso, ele vai estar só fazendo a restauração. Então, sem considerar o jejum, né? Só o fato de tu dar um alimento mais leve à noite já tem um ganho. Então, se você consegue incluir aí um jejum de 12, 14, começa aos poucos, né? Começando com a última refeição. Ah, não consigo 6, então faz 8, né? Daí fizer 8 a 8, já vai dar um descanso bom. Mas se conseguir ir até o almoço, mas vai fazendo progressivo. Não precisa fazer 24 horas de repente, né? Então tem pessoas que tem que cuidar também assim, ó, porque às vezes a gente faz um jejum, tem pessoas que vão ter, se a pessoa tá com muita toxicidade no corpo, ela pode ter dor de cabeça, porque, né, são reações que o corpo tem, então a gente tem que estar atento para isso também, né? Então às vezes for fazer um jejum mais longo, faz um detox antes, usa um carvão vegetal uns dias antes ali para dar uma limpeza no teu corpo, para evitar dessas toxinas te darem reações, né? Então isso é bem importante também. Mas o jejum é super indicado para o emagrecimento, né? Então a dica fica essa de começar, para quem não tem costume, né, de ficar longos períodos, essa história de comer a cada 3 horas já caiu por terra, já tem várias comprovações, aí já não se trabalha mais com isso, e a gente precisa, assim, tem alguns profissionais que já indicam pelo menos um intervalo de 5 horas entre uma refeição e outra, para tu tá dando um descanso pro teu corpo, pro teu organismo, porque senão teu corpo nunca pode se restaurar, ele tá sempre trabalhando na digestão, né? Então é legal sim a gente tá fazendo esse exercício e
e buscando, aumentando o período, assim, né? Não sair fazendo um jejum longo de repente, mas faz, se não conseguir 12, faz 8, né? Mas tenha atenção para isso, assim, ó, sempre que possível, jantar mais cedo, sempre mais cedo. O ideal é até umas 6 horas, mas, né, vamos fazer aquilo que a gente consegue fazer. Né? E se não conseguir tão cedo, então cuida com os alimentos que você vai ingerir à noite, né? Beleza? Então, é isso. Por hoje é isso. Espero ter esclarecido alguma coisa. Fico à disposição se tiver alguma dúvida. E é só me chamar que a gente conversa. Tá bom? Um beijo a todas e até mais. Fui!